É o Momento Ótica Francana que está entrando no ar. Agora em nova fase, respondendo às dúvidas dos nossos teleassinantes e indo à rua para conferir. Pedro está aqui para responder às dúvidas dos nossos teleassinantes. Vamos agora para as ruas de Franca para conferir as dúvidas dos nossos teleassinantes. Oi, meu nome é Guilherme, eu sou usuário de óculos. Eu tenho uma doença chamada ceratocone na vista. Eu queria saber qual o melhor método para corrigir a minha visão. Qual é o melhor tratamento que eu posso usar para usar o melhor óculos, melhor lente. O que eu posso fazer para melhorar a minha visão? Hoje a minha visão não é 100%. Hoje está a metade, 50% só. Muito obrigado. Tá aí o Guilherme que tem uma dúvida. Você pode responder para ele? Sim, vamos lá. A situação dele já envolve a patologia, né? Já é uma deficiência patológica, já é uma anomalia patológica. E a ceratocone é uma deformação aguda da córnea, né? O próprio nome diz, ceratocone, quer dizer, ele tem a córnea em formato de cone, muito acentuada, onde se corrige, se compensa em alguns casos, depende da gravidade, da situação dele, se corrige com lente de contato rígida, para se tentar voltar à forma da córnea. E muitas das vezes a pessoa também tem que usar óculos, possui um astigmatismo um pouco mais elevado, tal. Então é uma situação que aspira muito cuidado. A pessoa tem que constantemente procurar orientação de um profissional da área médica, procurar sempre um oftalmologista, estar sempre em contato com o oftalmologista, que também em muitos dos casos não é só a lente que corrige ou compensa, em alguns casos não há nem correção, né? A lente de contato rígida simplesmente ela compensa essa deficiência. Ele precisa também fazer uso de colírios e um acompanhamento constante com o profissional da saúde, com o oftalmologista. E aproveitando a sua dica, vamos conferir o que tem a dizer o oftalmologista francano, Dr. Mário Malho. Ceratocone é uma doença genética da córnea que é caracterizada por uma ectasia, por um abaulamento anormal. Vocês vão ver nessa imagem que uma córnea normal ela tem uma curvatura regular. Quando se inicia o ceratocone, você vai formando um bico na córnea. E esse bico, nesse caso, é central, mas ele pode ser periférico, como nessa outra imagem aqui, que nós vamos ver. Você tem uma imagem de ceratocone inferior, que aliás é o mais comum, é o paracentral inferior. E quanto maior esse abaulamento, maior a dificuldade da pessoa enxergar. Uma das associações principais com a doença ceratocone é o ato de coçar os olhos. É muito comum a criança coçar o olho porque as pessoas alérgicas coçam e é gostoso coçar o olho, mas não pode coçar o olho porque o ceratocone está muito associado com o ato de coçar os olhos. Então, primeira coisa, coçar o olho nunca, mas quando você tem ceratocone, menos ainda, porque o ceratocone vai evoluir com uma intensidade muito maior. O tratamento inicial para ceratocone, inicialmente, né, não coçar os olhos, como eu já disse, depois a correção óptica. A correção óptica ela pode ser inicialmente com óculos, que geralmente você corrige quando ele está no início, numa fase inicial, os óculos corrigem muito bem a visão. Depois de um tempo já não adianta mais óculos, e aí você tem que partir para uma lente de contato rígida. A lente de contato rígida, ela dá uma visão perfeita, muito melhor que os óculos. Só que não é para todo mundo. Tem pessoas que não suportam a lente rígida. Para essas pessoas que não conseguem usar a lente rígida, aí tem algumas outras opções. Uma das outras formas de se tratar ceratocone é corrigindo a curvatura anormal da córnea com um anel, chamado anel de Ferrara ou anel intraestromal. Esse anel, como vocês podem ver nessa imagem, ele é colocado na córnea e a função dele é corrigir aquele abaulamento da córnea. Uma vez colocado, ele fica o resto da vida. Geralmente se coloca o anel
quando a visão com óculos já não adianta mais e quando a pessoa não consegue usar lente de contato rígida. A colocação do anel, ela é definitiva. É um tratamento cirúrgico com anestesia local e é uma cirurgia muito rápida com risco infinitamente baixo. Uma outra forma de se tratar ceratocone chama-se crosslink. O crosslink é um tratamento a laser que tem a finalidade de enrijecer a córnea. A gente sabe que depois de 35, 40 anos de idade, o ceratocone evolui muito pouco. Por quê? Porque a córnea vai ficando mais rígida naturalmente. Então, em pessoas mais jovens, acima dos 15 anos, a córnea é muito mole. Então, nós temos que dar um jeito de enrijecer essa córnea para que evite a evolução da doença ceratocone. E como que se faz isso? Através do crosslink. O crosslink é um laser de UVA que, aplicado sobre a córnea, ele vai fazer um aumento de ligações covalentes entre as fibras da córnea, deixando a córnea mais rígida. E isso, a princípio, ele vai retardar essa evolução ou até impedir a evolução da doença ceratocone. Nos estágios mais avançados, o ceratocone o único tratamento para casos mais avançados com opacidade de córnea, curvatura de córnea acima de 75 dioptrias, você deve fazer o transplante de córnea. O transplante de córnea, antigamente ele era feito com muito mais frequência, hoje indica-se muito menos, em torno de 20% dos casos, uma vez que você tem outras opções para se tratar a ceratocone. Você não deixa a doença evoluir para esses estágios avançados como evoluía antigamente, há alguns anos atrás. Eu quero lembrar aqui que o exame para avaliar o grau dos óculos nesses pacientes, ele deve ser feito com a pupila normal. Quando você dilata a pupila desses pacientes, o grau altera totalmente. Então, como regra, para se prescrever óculos em paciente que tem ceratocone, você deve fazer o exame com a pupila normal. Aí foi a opinião do Dr. Mário Malho. Eu agradeço ao oftalmologista que sempre participa do nosso programa e também ao Pedro Casanova, que está esperando a sua dúvida para responder. Não é mesmo, Pedro? Sim, claro. Nós estamos sempre à disposição e agradecemos a oportunidade de poder trazer cada vez maiores esclarecimentos aos usuários de óculos. E lembrando ao nosso teleassinante que pode mandar a sua dúvida pelo faustopulha.com.br ou para o telefone da nossa produção que você está vendo aí na sua tela. Aí foi mais um Momento Ótica Francana.